Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um podcast Conexões Autênticas, né? Então, nossa conexão autêntica aqui com você e com uma pessoa especial que está aqui, mais uma, né? Na verdade, fica até repetitivo, porque a gente escolhe tão bem, né? Ai, todos Pessoas os que... convidados são Hã? incríveis e essa Não, convidada de essa hoje, aqui vai te tirar desse plano. Isso eu te garanto. Você vai sair desse plano. Sabe? E, mais uma vez, né? Você percebeu que a informação está começando a fazer sentido para você. Você começou a perceber que essa informação é importante para pessoas aí que você conhece que merece tanto. Lá, compartilha. Né? Compartilha essa informação. Né? Porque eu tenho certeza que você já se inscreveu. Já está fazendo parte aí do canal, porque você sabe o quanto que a gente preza exatamente conexão autêntica. Né? Aqui, aquilo que a gente vai mandar para você de informação é o que aconteceu aqui. Aqui é preto no branco, aqui é a gente trocando a melhor informação, porque eu tô aqui para aprender também. Né? Então todo mundo está aprendendo, e isso que é muito show, né? Com os nossos convidados aqui. E mais uma vez, vocês nem imaginam, né? Talvez até imaginem já, mas vai fazer uma grande diferença naquilo que você entende, né? Entende em relação a você mesmo, né? Aquilo que você acredita que vem acontecendo com você no seu dia a dia. Bom, como você já sabe, eu sou Ricardo Posse, Master em Programação Neurolinguística, psicanalista, né? E eu tô aqui com a minha parceira de jornada, né? Tinha. eu sou a Thalita Nunes, psicanalista, terapeuta energética e espiritual, com a presença dessa convidada, É, e eu quero deixar um recadinho também para vocês, que tudo que o Ri falou, se vocês identificarem aqui no nosso bate-papo algo, deixa nos comentários o que fez sentido, deixa um emoji, isso ajuda o nosso canal, até é, perguntas, e né? perguntas também que eu tenho certeza, tanto eu, o Ricardo e a nossa convidada vai ter o enorme prazer de responder para vocês. Sempre. Então, deixa eu falar um pouquinho dessa nossa convidada. Ó, ela é formada em filosofia, adepta à prática do aconselhamento filosófico criado por Lou Marinoff, psicanalista, terapeuta floral, reikiana, numeróloga, cabalista. Olha só, vai percebendo, né? Como que vai ser esse podcast hoje. Facilitadora EFT, é, EPASE, entre outras formações livres. Tá? Ela é médio, audiente e sensitiva, gente. Fundadora da Casa Fraterna, Ana Neri, e do CIFDA. E ela tem por objetivo a formação de terapeutas TEPs. Ó, opa, até correu o microfone. Uma Thalita aqui, ó. É? Adivinha quem Minha formou? professora. Adivinha quem formou a Thalita? Né? Terapeuta psicoespiritual com utilização da apometria. Você sabe o que é apometria? Já ouviu falar? Vai ouvir muito aqui hoje. Vai ter certeza. E vai aprender de uma forma leve, realista, porque a gente sabe que hoje na internet tem muita informação desencontrada, muitas pessoas querendo se aproveitar de uma nova técnica, de um novo saber, e eu garanto para vocês que hoje vocês vão sair com muitas informações verdadeiras em relação à apometria e que vai ampliar o campo de consciência de vocês. Bastante. Né? Bastante. Ela tá só me olhando aqui, ó. Ela tá só. Hã? E, para concluir aqui, ó. Inspirada por um de seus mentores, ela criou a mesa Psigama para diagnósticos profundos, tratamentos à distância e harmonizações, que é utilizada pelas terapeutas TEPs, né? Com quem que a gente está aqui? Fala pra Uma pessoa gente, muito Thalita. especial para o meu coração, para a minha profissão, que me ajudou a desmistificar muita coisa dentro do mundo espiritual e me encoraja e cuida de mim sempre que eu tenho meus paranauê que eu não consigo cuidar de mim. É a minha professora maravilhosa, a Mari Caraza. Seja Isso aí, bem-vinda. ai, obrigada, boa noite. É, muito alegre estar aqui, poder falar de assuntos que para mim são muito caros, importantes, e tá no meu trajeto desde que eu me conheço por gente, ou pela dor ou pelo amor. E é isso aí, estou aqui para poder contribuir, né, trazendo informações
e colocando de uma forma simples o que é a apometria e como ela pode ser útil no nosso dia a dia, nos tratamentos através das terapeutas, né? Porque a apometria é uma técnica, né? Na realidade, ela tem o significado de desdobrar, né? E além. Então, é uma técnica que ali foi, como eu digo assim, foi cientificada, né? Pelo Dr. Lacerda. Ela veio primeiro através do Dr. Luiz Rodrigues, Quanto como... tempo, mais ou menos? Nossa, ele já tem, eu acho que já tem uns 30 anos. Isso, o doutor Lacerda já é falecido, deixou as obras dele, né? Os livros, Espírito e Matéria, entre outros. Ele trabalhava, né, na época, na Casa do Jardim, em Porto Alegre, foi onde foi tudo começou. E é uma história antiga, que está aí na internet, para quem tiver curiosidade de se aprofundar, como que foi essa descoberta. Porque, na realidade, a técnica desenvolvida da apometria espiritualista é do Dr. Lacerda. Porque o Dr. Luiz Rodrigues, ele fazia hipnometria, né? Nossa, Hipnometria nunca ouvi falar esse termo, hipnometria. é uma hipnose no qual você separava ali os seus corpos para atingir o corpo astral, mas ao invés da pessoa desdobrar e ir, a espiritualidade é que vinha para fazer as suas intervenções, vamos dizer assim, cirurgias astrais, né? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que talvez seja a pergunta que o pessoal está começando a se fazer. Pode Né? fazer. A apometria, ela está ligada com alguma religião? Porque quando a gente começa a falar muito de corpo astral, o espiritual, né? A gente sabe que o Não. espiritual não tem nada a ver com a religião, não é o espiritual, né? A religião Olha, está eu dentro, não mas ela posso está dizer- ligada com alguma Eu alguma não posso religião? dizer que está ligado para a religião, porque a doutrina espírita não se diz como uma religião, e sim como uma doutrina, uma filosofia, né? Então, falar que está ligado a uma religião, eu desconheço. Ela é realmente uma técnica usada dentro dos princípios espiritualistas, né, para tratar os seus campos energéticos, as suas questões espirituais, né, fazer certas intervenções no seu corpo energético, né? Então, ela vem como uma ferramenta para que você mais efetivamente possa cuidar dos problemas daquele ser, né, das suas confusões mentais, emocionais e, por que não, até em alguns casos físicos, né? Porque nós sabemos que quando o seu físico fica doente, é porque a sua parte começou ali na parte emocional e desequilibrou o espiritual e o energético, e o corpo ali vai expurgar, porque o corpo é essa a função dele. Quando você fica doente por alguma coisa, o processo de limpeza está sendo executado, finalizado pelo seu corpo físico, né? Então, é um pouco mais complexo, né? Não daria para falar em 1 hora só sobre a apometria, dá para enxugar. Mas a gente pode fazer uma série, tá? Isso fica tranquila, porque a gente já tem algumas pessoas que já passaram por aqui que já estão na lista para voltar novamente. Você com certeza é uma que vai voltar Não, várias vezes aqui. Para ajudar e ficar uma coisa meio cronológica, né? Para dar um entendimento, já que eu também sou professora, eu preciso um pouquinho da epistemologia, fazer o negócio certinho. Ela vem, então, a partir do Dr. Luiz Rodrigues, hipnólogo e farmacêutico, né? Ele apresenta isso num simpósio espiritual, né, espiritualista, onde ele traz essa técnica de intervenção no corpo astral, trazendo a espiritualidade para trabalhar. O doutor Lacerda vê isso, se interessa, leva isso para estudar, para formatar de uma forma, né, científica, fazendo teste, estudando, trazendo a física quântica para isso também. Exatamente, né? Para poder A fazer brincadeira é séria. isso, faz testes com a própria esposa, né? E assim vai. Então ele escreve livros, né? Ele tem toda ali a fundamentação que ele fez, né? Os princípios, tal. E nisso se espalha para os grupos fraternos, para alguns centros, né? E aí há meio um distúrbio, né? Um rachinha, porque nessa parte kardecista, isso, a apometria, ela não é aceita, né? Então, por exemplo, a Federação Espírita, ela não aceita a apometria dentro das casas fraternas. Então, se a casa fraterna ela tiver um grupo apométrico ali, ela não vai poder ser... Não sabia.
Tem muitas Infelizmente, questões aí muitas questões que não dá nem para envolvidas. entrar no mérito. E quem sou eu para entrar nesse mérito também, que não me pertence, vamos dizer assim, né? É o que a gente estuda com o pessoal espírita, né? O pessoal de casas apométricas, onde eu fiz minhas formações, né? Então, eu fiz minhas formações na casa do Dr. Lourenço, lá na Rua Pitangueira. Fiz Cabel Bessi, na casa Ana, O SEAC. no SEAC, né? Fica em São João da Boa Vista. Então, com Robson Araújo, da Palmeira. Então, eu tive vários professores, Várias né? fontes. Várias fontes, né? Porque ser autodidata é um pouquinho chato. Precisa ter alguém para falar com você. E nisso a gente vai depois fazendo a sua própria jornada, né? Então, eu comecei ali na minha própria jornada. Como que aconteceu isso? Um monte de estudo, com as práticas na casa fraterna. Eu fui sendo empurradinha para os consultórios, né? E como aconteceu isso antes do consultório? Eu comecei a fazer terapia com meus alunos na escola pública. Então, começou assim, trazer o que eu conhecia para dentro da sala de aula, né? Não de uma forma Quer dizer, você apométrica. era uma simples e maravilhosa professora. Naquela Pro- época eu era uma reikiana, né? Uma reikiana, uma doce reikiana, era filósofa, né? Já tinha Você dava mergulhado. aula do quê? Filosofia, lógico. Já tinha mergulhado nos trabalhos no Marinoff, né, que é o aconselhador filosófico. Então eu comecei a trazer a filosofia dessa forma minha clínica, vamos dizer assim, de consultório, de acolhimento, para dentro da sala de aula, né? E foi maravilhoso, porque eu dava aula de filosofia, tá, gente? Dava essa Tá, mas parte. a idade dos alunos que eu quero, Os a meus faixa. primeiros alunos foram alunos do EJA à noite. Então, os adultos. Ah, Então, foi maravilhoso, né? Porque eu dava aula, escolhia ali uma vez por mês, mais ou menos, uma aula terapêutica onde eu abordava outros temas, né? Onde ali eu conversava, a gente trazia as dores ali para fora, né? Então, era pessoal de 40, 50, 60 anos. Foi muito bom. Depois, eu comecei a levar isso para o ensino médio, né? Então, eu escolhia também uma aula por mês, onde a gente fazia aquela minha terapia em grupo com aconselhamento filosófico. Depois disso, eu passei para outras formações, como a psicanálise, né? E foi indo, né? Tem uma gama enorme de Psicanálise. Currículo extenso. Gente, já passei 200, né? Então, o currículo é extenso, né? Psicanálise, né? É. Qual era a escola? Eu fiz a psicanálise Freudiana? espiritualista. Não, Ah. não, espiritualista. Você aborda, quando faz psicanálise, para quem qualquer vertente, você vai estudar todos os autores. Sim, Freud, Lacan, o todos. nosso é integrativo. Todos, não tem que a gente jeito, fez. né? E foi muito bom, né? Só que eu me identifico muito mais com o aconselhamento filosófico. Porque ele tem uma outra forma de abordagem. Não que ele também, que a psicanálise seja só escutativa. A psicanálise, ela não é só escutar, igual, né? Outras vertentes. É mais ou menos como aqueles espíritas que não aceitam apometria, na psicanálise também tem o pessoal que não aceita muito. Dependendo a da mesma coisa. escola Né? Tanto é que eu segue. utilizo muito mais a programação neurolinguística dentro do set de análise Exatamente. do que a própria psicanálise, né? Exatamente. Ela está por trás. Isso mesmo. Aí é justamente isso, né? Porque, para mim, autoconhecimento, ele parte também da reflexão, do mergulho interno, né? Do autoquestionamento. Então, o aconselhamento filosófico, ele tem essa questão de ir questionando, de perguntando, sem a pessoa perceber, e ela, no final, ela mesma dá a resposta. E aí, pum, né? Acende a lâmpada. E por isso que eu gosto mais do aconselhamento filosófico. E tudo bem, aí depois já com a apometria, já trabalhando em casa fraterna, e aí eu resolvi avançar a fronteira. Comecei a atender em consultório. Fiz alguns cursos, né, que tinha na época para abordagem através de mesa, né? Mesa quântica, mesa estelar, mesa... Tudo que é mesa. Tem um monte de mesa. Tem um monte de mesa. Só que toda vez travava uma parte. Sabe quando
você vai num caminho que você age energeticamente, emocionalmente, mas existia algo ali que vinha e eu não sabia o que fazer com aquilo. Geralmente estava no campo espiritual. É uma informação do paciente que você conseguia Exata, identificar, mas não sabia o que fazer com isso. exatamente. E por ser média audiente e sensitiva, eu sentia certas presenças, eu ouvia vozes. E aí complicava, né? Aí que eu fiz na época, falei, não, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Ainda não tinha surgido da mesa nem nada. E eu peguei uma amiga minha que é bruxinha, uma Wicca, mas é uma médium. Falei, escuta, você não quer participar de uma sessão? Eu vou atender uma pessoa. Eu queria que você ficasse lá para ver se não sou eu, né? Se tem mesmo acontecendo alguma coisa diferente. E ela topou e ela foi. E aí ela foi a intermediária, né? Trazendo as questões de quem eu estava tratando, né? Então, o que é que estava causando um desequilíbrio na pessoa? E era o quê? Era as vidas passadas dela. Eu quero muito que você fale um pouco para o nosso público, né, essa diferença, porque eu passei por alguns lugares, né, antes de conhecer a apometria. Ricardo também já Sim. passou por alguns lugares. E a gente vê muito as pessoas confundindo, assim, depende da vertente religiosa. A gente não está aqui hoje para falar de religião, mas, assim, de um todo na espiritualidade. E muitos lugares acabam confundindo tudo com energia externa, com obsessores. E foi na apometria que eu conheci essa questão de vidas passadas, de que essas vidas podem causar os nossos conflitos, os problemas do dia a dia. E por isso que ir em certos centros, fazer alguns tipos de tratamentos e trabalhos espirituais não funcionam, justamente porque é uma parte nossa que não dá para tirar. E eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, quando foi essa questão de vida passada, eu estava ainda na minha cabeça a questão de vida passada como uma continuação. Tipo o que são as premissas de Allan Kardec, né? O que é pregado no kardecismo. E não fazia muito sentido, né? Na hora de conversar com a médium ali, parecia que a pessoa era ela mesma, sabe? Ficava meio confuso. E foi quando eu conheci a Bel Bessi, do SIAC, né? E fui me aproximando dela, porque ela tinha um outro modo de colocar isso que fazia sentido para mim. Eu entrei em contato com ela, recebi uma apostila dela, conversei muito com ela, tal. Fiz um curso com ela na época que ela estava dando um curso. E aí o entendimento é o seguinte, né? E aí cabe para a pessoa se faz sentido ou não. O princípio desse entendimento de vida passada é através do Godino, né? Godino trouxe isso, né? Porque ele trabalhava com apometria de uma forma... Godino, quem é Godino? Godino também, ele é ele não é um médium de incorporação, mas trabalha com a espiritualidade, trabalha com vidas passadas, só que ele usa intermediário, ele usa o médium para conversar com essas vidas passadas, Entendi. né? Ou vida passada, ou espírito, que tiver ali. Ou ancestralidade, também é Também, uma ele, vertente. ancestralidade, já não sei se ele trata, né? Nós já tratamos essa parte de ancestrais. Então, o que ela me explicou na época, né? Ela falou, Mari, o kardecismo entende que a gente é uma continuação, como se fosse a mesma consciência. Mas a partir do Godino, que ele identificou que aquele espírito, entre aspas, que se manifestou, ele dizia que estava ligada por um cordão. Espírito não tem cordão fluídico. E ele sabia que estava com ela, mas não era ela. Então quem era? Era ela de outra vida. Exatamente, era uma outra consciência. Então a gente entende que você tem, em todos os momentos de encarnação, você tem a elaboração de uma nova consciência, e aquela consciência que desencarnou por algum conflito, ela não é arquivada, e ela fica orbitando, sabe? Tipo assim, quem vai lembrar, quem assistiu o filme Nosso Lar? Que tem lá um dos parentes lá que fala assim, não, eu ainda não estou preparado para encarnar, né? O que ele está fazendo? Ele está num estágio. Só que quando ele vai encarnar, ele já não é aquela pessoa.
né? Uma outra Ele veio com consciência. uma outra personalidade. Exatamente. Então, a partir desse princípio, isso fez sentido para mim, o que eu estava ali vivenciando num consultório. Quando o espírito falava, né? O espírito, a manifestação falava, no caso, que ela é a mesma pessoa. Se ela é a mesma pessoa, só pode ser uma subpersonalidade dela. Né? Quando ela falava, não, eu estou com ela, mas não sou ela. Tá, mas deixa eu entender isso, né? Quando você fala de uma outra consciência, é uma outra consciência? É uma consciência, por exemplo, todas as minhas ancestralidades. É uma, É uma consciência com personalidades diferentes. É claro que dentro dessa personalidade vai ter uma consciência dessa personalidade, mas existe uma consciência única para Então, englobando tudo isso? Vamos simplificar, vou dar o exemplo do Ricardo. Vai lá. Ricardo tem um espírito, a matriz, Ricardão. Só pode chamar de eu superior, é o que está lá em cima, nos corpos, né? Nos corpos elevados, né? Não no quaternário, Tá. ok? E aí, esse espírito, ele se experimenta no mundo. Vai se experimentando, não é isso? A gente veio da Mona, um dia a gente vai voltar da Mona, né? Mais ou menos assim. E aí ele vai, em tempos, vamos ficar só na órbita terrestre, né? Criando consciência, porque através dessa consciência ele tem a experiência. Ele vai se experimentar nesse mundo. Às vezes a experiência é boa, beleza? Então ela é arquivada, vamos dizer, no corpo búdico. Tá lá. Quando você fala corpo búdico, o que é o corpo Você búdico? tem o átimo, né? Você tem o átimo, são os corpos. Tá. Você tem um átimo, tem um búdico, mental superior e inferior, que é praticamente junto, né? Um cria, o outro executa. Você tem o astral emocional, que é o seu personalismo, sua personalidade. Tá, mas quando você fala o átomo, onde que fica esse corpo? O átimo tá lá, é o que tá perto do mônada. São Tá lá em corpos cima. sutis. São né? corpos São sutis. corpos sutis. É que eu tô perguntando por quê? Às vezes o pessoal Ele não sabe também, né? então... Então, para você fazer uma relação, você tem 7 corpos, tem 7 chakras. Lógico que você tem pequenos chakras também, a medicina a medicina chinesa trabalha com isso, com os meridianos. Você tem os pequenos chakras. E 7 corpos que vão além de você, Entendi. certo? E esses corpos, né? Então, você tem ali o nome. Então, você tem lá em cima, aquela zona... Então, no topo lá no da topo, montanha. Isso, lá no topo da montanha, bem longe, você tem lá o átimo, O átomo. né? Que já está numa outra concepção, entendeu? Longe. Você tem um búdico. Nós acreditamos que os arquivos que deu certo estão tudo num búdico. Você tem o mental superior, então o corpo causal, como alguns falam, né? Que traz ali aqueles arquivos que precisam ser arrumados. E junto com o mental inferior, que praticamente é próximo, é a mesma coisa, tem uns que separam, outros não, para executar aquela programação. Que ficam os nossos aprendizados. Exato. Aquilo que as consciências que já viveram não aprenderam. São os conflitos Isso. a serem A serem tratados, né? superados. Superados. Isso. Não quer dizer que isso só vem com coisa ruim. Né? Aí eu vou entrar até na questão da numerologia cabalística. Né? A sua numerologia cabalística pega o seu nome e você traz a motivação, que é toda a sua bagagem, né? Das outras vidas conscienciais. São as virtudes, né? Isso. Não, as virtudes. Não é a virtude, são as experiências. Tá? Porque aqui nesse 3D tá difícil alguém ser virtuoso, tá? Né? É complicado. O Até nome nós- virtude aqui, ele tem um outro Quer significado. dizer, nós somos 3D, né? Tem que se colocar no 3D mesmo. E aí você traz aquela motivação, né? Para te levar ao quê? Para te levar na sua expressão, que é o que você vem executar, né? E dentro dessa proposta você tem um destino, uma possibilidade de destino a ser cumprido, uma missão. Dentro disso você tem as oportunidades, as probabilidades, os desafios, as tendências, tudo isso, né? Então, se você comparar, né, a numerologia cabalística com essa questão das encarnações passadas, tal, vai fazer muito sentido. Tanto que eu sempre gosto de falar com as pessoas que tratam comigo, eu incentivo a fazer justamente o mapa numerológico para fazer mais sentido do que ela está passando mesmo. Então, voltando lá, esse espírito vai se experimentar aqui.
ok? Através de uma nova personalidade. Sim. Que vem com essas qualidades, com seus desafios, as suas tendências, vai ser colocada no meio onde vai propiciar aquilo, porque aquelas vidas passadas que não foram arquivadas, porque teve algum conflito, elas precisam dessa nova consciência, elas estão dormindo, para passar, para que aquela consciência passe, supere, e ela, como se estivesse em sonho, por vibração, ela resolve a questão dela lá. Então, é por tabela. Ela vai superar através da consciência atualmente encarnada. Se essa consciência atualmente encarnada der tudo errado, vamos dizer assim, não conseguir, não tiver o suporte por alguma coisa, né, gente? Vamos lembrar que aqui, lá em cima a gente tem, eu falo que lá em cima a gente tem o livre-arbítrio de escolher nossa programação, entre aspas, a gente escolher, mais ou menos. E aqui a gente tem a escolha de executar ou não. Então aqui você executa ou não. E aí acontece por alguma coisa, né, da situação, e ela não supera, aí por vibração ela possivelmente desequilibra aqueles registros, né? O pessoal deu o nome de condomínio espiritual. Condomínio. Quer ver? Eu gosto de explicar isso para os meus assistidos da seguinte forma. Imagina o seu grande espírito, ele te dá um prédio. Te dá um prédio de apartamento. Te coloca como síndico. Lá na portaria, síndico, porteiro, você tem que tomar conta daquele prédio. Em cada apartamento, ele vai colocar uma personalidade, uma consciência de uma vida passada e tem algum probleminha. Probleminha de submissão, de preguiça, probleminha de moral, intelectual, seja o que for. Um probleminha lá que geralmente é o conflito pelo qual ela desencarnou. Não perdoou, não relevou, deixou pra lá, chutou o balde. E aí, ele também, tá, gente? Ele também coloca nesses apartamentos gente boa. Ele vai lá no búdico, naqueles que deu certo, e fala: esse cara é bom, vai ajudar. Outras mentalidades, não Outras a sua. consciências. Mas da mesma pessoa? De vidas Da Das mesma vidas passadas. das vidas passadas. As que tá. deram certo. Ah, tá, legal. Então, às vezes, até brinco lá na Umbanda, que eu falo que às vezes o preto velho que a pessoa recebe é ela mesma em outra vida. Vai lá saber se não é, né? E aí, ele traz tudo aquela turma para aquele prédio. Por acontecer alguma coisa, com aquele síndico, acontecer alguma coisa, que ele sai de lá. Ou ele fica com o saco cheio, entendeu? Não pode piar conta, mas ele larga. Quando ele larga, o que é isso? É a falta de vigilância, né? A falta de vigilância no sentido ético, moral, da vontade, tudo das virtudes, vamos dizer assim, as virtudes possíveis. Que entra também É. o amor próprio, os Amor próprio, aprendizados. autoestima, entra tudo. Né? Você procurar ser um bom aluno, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Ele pega e saiu. Certo? Aquilo lá, dependendo do desequilíbrio, porque ele saiu, o que ele largou ali, Okay, cada um faz o que quer, aí vai começa... virar um jamalaia. Vão chamar delivery, vão chamar os parentes. Aí a gente pode pôr até os obsessores, né? Os inimigos. Os inimigos, vai dar um pancadão, e aí vai desequilibrar a estrutura daquele prédio, concorda? A harmonia daquele prédio vai pro... Exatamente. O pro vizinho vai beleléu. começar a reclamar, vai dar vazamento, a lâmpada vai queimar, vai ficar sujeira, vai ficar um cheiro, um fedor. Vira uma Aí bagunça. vai ter É. uma consciência revoltada com outra consciência ali, que é onde que então, ela vem aqui para infernizar. Talvez, não pelo contrário, não, às vezes nem é entre eles, é entre as consciências daqueles que convivem com você. Sim. Aí você encontra muita explicação, por exemplo, de uma criança gratuitamente odiar o seu pai ou a sua mãe. Por quê, né? Você tem ali, ou foi na origem da vida, ou seja, na sua concepção, na sua gestação, porque a criança ali tem memórias, né? Ela sente se ela está sendo bem recebida, se ela não está. Inclusive, aquele chá revelação eu acho um horror. Né? Deus me livre, a criança lá, o menininho. Eu penso a mesma coisa. Aí, de repente, sai o balão... rosa. Não, ele é menininho, sai o balão azul e a mãe, o pai chora porque queria... tudo é vibração, gente. Energia, informação, é vibração, tá ali, tá registrado, já registrou na memória daquela criancinha, vai levar pro resto da vida.
Mas, tudo bem, modismo é modismo. Você falou isso Depois agora. conserta na terapia. Você falou isso agora. Eu tava vendo outro dia um vídeo no Instagram, né? Até de um amigo nosso que fez treinamento, Socran, né? Tá. Né? Que o pessoal tá lá falando, né? Então aparece todo mundo, aparece tio, tia, os pais, amigos, né? Falando, eu acho que é menina, eu acho que é menino, eu acho que é menina, eu acho que é menino. Aí vem a avó. Aí a avó fala, então, não importa se é menino ou menina, né? Importa é, venha com saúde, que venha preparado para esse mundo, percebe? Que seja bem acolhido pelos pais. Porque é isso, né? É um ser humano, né? E a partir do momento que a gente olha as pessoas, né, como um ser humano, meu, aí acaba preconceito, aí acaba as guerras, aí acaba as discussões, porque o que está faltando, que eu percebo muito nesse mundo, é a humanidade. É as pessoas se tornarem mais humanas, né? É simples, percebe? Porque todo mundo está querendo ver no outro, né, aquilo que lhe favoreça e não ver o que o outro tem. Percebe? Que é importante eu aprender com o outro, que é importante eu crescer com o outro, que é importante eu ceder pro outro, Com né? certeza. Porque essa troca, cada dia a gente vê menos, né? Saindo um pouquinho fora do roteiro. Mas é E ó, isso tá mesmo. valendo. Tô aqui, né? Tá valendo a pena, pessoal. Então, compartilha. Compartilha, manda para aquela pessoa que merece muito, porque agora a gente vai continuar. E vocês... Tô vendo que aqui vai longe, né? Tá, aquele negócio, né? A tecnologia ela é maravilhosa, mas ela não é empática muitas vezes. A Nada. tecnologia ela não traz, ela não promove, Nada. vamos dizer assim, uma educação assim, focada na sensibilidade. Pelo contrário, né? Se você for pensar, ela é boa, mas ela também é superficial na questão enquanto humano. Então, você vai deixando ainda mais aquela humanidade De lado. para trás, porque você vai falar ainda menos com as pessoas, né? Mas aí voltando àquela criança que o pai e a mãe estão lá brigando se é menino ou Você menina, imagina, né? Então, tem essa questão que pode ser, que a gente pode estar olhando, né? Gestacional, né? Gestacional, como também pode ser algum trauma, alguma situação que acordou alguém lá dos apartamentos. E aquela consciência está ligada, e está ligada àquela criança, e de repente ela vê que aquela criança tem o pai e a mãe, certo? Só que ela vê além da consciência. Quando ela olha lá no condomínio, o vizinho, prédio, No prédio vizinhos. é a ex-sogra. Entendeu? É o a marido que pôs ela pra madrasta, fora, é o isso. pai que colocou no colégio de freira. Entendeu? É uma vida, porque todos nós temos isso. E aí começa o conflito, porque começa a interferir, né? E vamos combinar que a criança, nesse aspecto, ela tem os defesas espirituais, até nós dizemos que até 7 anos, né? Ali, A tal. idade emocional. Mas às vezes se permite até acontecer isso para se procurar uma ajuda, o centro, alguma coisa, né? Porque às vezes você é levado ou pelo amor ou pela dor. E geralmente é pela dor. Geralmente aqui no 3D é pela dor, é arrastando Bem mesmo, né? difícil ir pelo amor. É. Então, é isso que acontece. Então, voltando à sua pergunta, matriz, né, no prédio, então o dono é o eu superior, o espírito, o grande espírito, né, sua matriz. Aí você tem lá os moradores, vidas passadas que deram certo e outras não, né? E você tem sua consciência, que é o síndico. E aí, na sua volta, você tem os outros prédios, um condomínio lá cheio de bloco 1, bloco 2, bloco 3, que vamos dizer assim, que é a egrégora familiar, né? Então, tem tudo isso. Aí, quando a Abel, voltando ao assunto, quando a Abel explicou, eu li os pressupostos dela e também a questão das obras do Godino, isso fez o maior sentido. E aí, eu comecei a trabalhar isso no consultório, certo? Mas eu não tinha a Sheila. Um beijo, Sheila, para você. Eu não tinha a Sheila disponível para fazer esse intercâmbio, né? Ouvi tudo bem, mas e quando eu sentia, né? E quem é que tá falando comigo? E como é que tá a coisa? Gente, isso ainda era na época presencial, tá? Foi bem antes de pandemia. E aí eu peguei e falei, não é possível. E aí eu comecei, né, a perguntar pro meu amparador
E de repente eu ouço uma voz diferente que não era dele. Vi uma voz de uma mulher. Eu falei, pss, quem é que tá falando comigo? Não é a Sheila. Ela não Não tava é a lá. Sheila, então. Não tava lá. Eu falei, não é meu amparador, porque o meu amparador é. Eu passei 200, mas ele tá permanente jovem, então ele é jovem. E aí, através de uma outra amiga minha que já tá no andar de cima, ela, conversando com ela, falou: olha, eu tô vendo, é uma mulher assim assado, tal, e ela tá me falando que ela vai ser sua amparadora para as questões terapêuticas. Então, Porque você vai ficar nessa questão, trabalhando nessa questão, junto com a espiritualidade, com uma equipe, tudo. Ah, beleza, então vai ficar mais fácil, né? E tá, e como eu vou fazer isso? Então, nós vamos te mandar imagens mentais de uma mesa que vai promover um diagnóstico profundo em todas as áreas. E, nossa, a minha falou, não, muito dos instrumentos, né? Elas já estão me falando que já existe. Você vai pegar o que existe e vai colocar numa dinâmica com algumas coisas que tem na mesa e vai ter uma técnica, né? Um passo a passo para você saber como explorar isso. E aí começou a vir essas imagens. Só que eu, Ricardo, Thalita, sabe, eu não desenho nem bonequinho de palitinho. Falei, meu Deus do céu, e agora? Como que eu vou fazer isso daí? Porque tá na cabeça, mas... Ah, você mexe com computador para fazer illustration, sei lá como chama. Não. Quase uma dinossauro, né? Só no meu tempo. E aí eu falei, ai, não sei como que eu vou fazer, não sei como. E isso vai passando tempo, né, gente? Porque lá é rápido, mas aqui é demorado. E aí me apareceu uma pessoa para me tratar. Nossa, ele era design. E nisso eu falei com ele, conforme ele fala, eu falava para ele, ele falou, nossa, parece que eu tô vendo isso aqui. Aí ele começou a fazer esboço, não sei o que lá. Eu falei, nossa, é isso mesmo. E aí eu entreguei tudo para ele, Felipe, né? Belo do tatuador. E ele fez o protótipo, né, virtual da mesa, eu fui ajustando, E era aquilo que você recebia que era o que eu mentalmente. recebia, até a cor, que é né, Psaigama. que é a mesa psigama, que é Psigama. né, psigama é a origem da palavra, quer dizer, ela vem do contexto da paranormalidade, né, então é uma mesa espiritual emocional. E então, vamos dizer assim, ela é paranormal. É uma mesa maior, né? Ela não é uma mesa de EVA nem nada, não. É uma mesa com madeira, uma mesa maior. Tem muitos acessórios ali para Só para trabalhar. ficar claro, maior do que as convencionais. As convencionais, que né? a Porque o gente pessoal já tá pensa que dá para acostumado. mandar enrolar no velo, não dá. E tem que fazer o curso para poder manusear, né? Para poder entender como que é o funcionamento. E aí foi colocada essa mesa, né? Custei depois arrumar alguém que fizesse também, né? Muito complicado isso. Consegui. Isso já foi mais de 1 ano e meio, tem uma ideia, né? 1 ano e meio demorou mais ou menos. E depois começou o desenvolvimento do método passo a passo, né? Os testes. 1 ano e meio só Só a mesa, Só sem pra- técnica. sem técnica para diagnóstico, é mesa, trabalhando na mesa. Aí depois que ela ficou pronta, aí sim começamos a fazer o teste, né? Porque precisa ter a parte empirista da coisa, senão não Sim, funciona. precisa ver a coisa funcionar. E aí você começa com seus amigos, depois com os terapeutas que fizeram o curso com você no passado, você vai buscando as suas vítimas, né? Aí você vai ajustando ela, você vai alinhando a Exatamente. mesa. Aí o que eu via, né? Porque às vezes é claro, às vezes não é assim, né? É tão fácil, né? Às vezes o nosso emocional, a ansiedade, a expectativa atrapalha um pouco essa comunicação. E outra que eu não estava fazendo isso dentro do centro, que dentro do centro tem uma egrégora, né? É uma energia ali a mais. Então isso tudo dentro ali Não, da e eu minha acho que o casa. ideal é ser fora do centro, né? É, Porque ela vai ser usada fora, sim, mas né? eu gostaria Então, que a comunicação fica bem mais Nossa, fácil. ali devia ser ligação direta ali, Ligação né? direta. E aí também não é sempre a hora, né? Porque Ali você o tá na Wi-Fi tua ia tá mil, Aí casa. fora né? que é o que a gente estava falando ali fora.
entra a racionalidade, né? Então, Isso. quando a gente é racional, escuta, mas será que é isso mesmo que eu ouvi? Isso. Será que eu entendi direito? E aí É. você se coloca em dúvida também, né? Então, No né? meio E do para mim, processo. como filósofa, muita coisa tem que ter lógica, né? E aí entre os conflitos filosóficos também. Eu sou Isso. da área de engenharia, né? Então, né? Então você Sou já tecnólogo. imagina. Também o começo. Na verdade, eu levo tudo para a lógica. Né? A gente estava falando lá fora, né? Em relação a gente se tratar também. Para mim, com a PNL, né? Com a programação neurolinguística, fica mais tranquilo, porque ela é muito linkada com a lógica. Sim. Né? Então, é aquele negócio, se eu estou pensando abobrinha, vai nascer abobrinha, não tem como nascer Com outra certeza. coisa. Penso, Percebe? sinto, manifesto. Isso, então, mas é o caminho aqui, né? Não é o caminho lá do outro lado, Uhum. percebe? Tanto é que dentro do SED de análise, eu até já comentei com a Thalita, né? Eu tô lá, né? E você tá falando, e geralmente no meu SED de análise é uma sessão, 2 no máximo, para a pessoa ter as respostas, né? E a pessoa tá falando ali e de repente me vê alguma coisa e eu falo para a pessoa e ela vai direto naquilo. Aí depois de um tempo, né? Aí depois de um tempo a pessoa fala, nossa, aquilo que você me falou, nossa, fez todo sentido, mudou minha vida. E eu nem lembro o que eu falei. É legal Né? isso, E eu né? nem lembro, porque Eu acho é 10. ligação direta ali, né? Recebi, mandei, né? Dei o amparo, fiz Depois o não caminho, lembra. depois nem lembro, aí eu tenho que Aí perguntar eu para ela. pergunto para você, O que que Ricardo, foi? quem foi que falou? Quem tava aqui, ó. Né? Quem foi que falou, né? Eu falo, pessoal, você não acredita nessas coisas, mas tá bom, eu sempre falo para. Você já pensou porque tantas vezes você falou sim quando você queria falar não? E depois você ficou, puxa, por que que eu falei sim? Eu não queria. Não sei o quê. Quantas vezes você surtou ali, fez alguma coisa e depois você falou, esse não é o Ricardo, essa é a Algo Natália. Eu não sou exageradamente. assim. Nossa, eu me desconheço, tô ficando maluca. Né? Então, pensa bem, né? Onde que tá essa linha? Né? Porque ela tá compartilhando com você o seu sistema neural, a sua sinapse, o seu cérebro. Tá ligada com um cordãozinho. Olha, para você entender bem mais claro o que eu estou falando, eu vou citar aqui na psiquiatria a questão da dupla personalidade. Então, Das existe, múltiplas personalidades também, né? então, é uma patologia, né? Com suicídio e tal. Psiquiátrica. Mas se você tiver uma visão espiritualista sobre isso, se você pegar o livro da Síbio, que é um livro antigo, ou então o caso de Eva, né? A questão das personalidades múltiplas. Síbio tem o filme e o livro. Filme, o filme, gente, ó, vocês não adianta vocês procurar, porque o que tem ali no YouTube para nós é o que está em espanhol. Tiraram o que estava em português. E se você tiver uma visão, né, no caso da Síbia, por exemplo, que ela tem um trauma de infância horroroso provocado pela mãe dela e pela negligência do pai, e era tanto sofrimento que ali, para sobreviver aquele corpo, não perder aquela encarnação, vamos dizer assim, essas vidas passadas que ficam desassociadas, elas começam a pular para fora. Porque elas se tornam mais forte que a Síbel, né? A consciência A atual. consciência atual, que já era adulta. E foi quando a psiquiatria deu de cara com isso, né? Na época. Ela é baseada em fatos reais mesmo. E tanto que no final dessa jornada da Síbel, ela, enquanto consciência, ela não volta mais. É uma outra que toma conta. A mais forte. Então, você ali, você tem... Fragmentado, a gente vê muito isso. Muito, olha, fragmentado É o prédio, fragmentado é o prédio ali. É o prédio. Todo Fragmentado, você já tem que ter um pouco mais de conhecimento para ele não ficar só num filme meio de terror, assim, de ficção, para você entender um pouco. Porque para fazer sentido, você tem que assistir os 3. Então tem tudo. Então tem que começar o lentamente. de vidro lá, o vidro... do Bruce Willis. O primeiro, que é o Bruce Willis, corpo fechado. O fragmentado. Vidro e depois tem fragmentado. os 3 juntos. E depois tem um com os 3, 4, acho, não são? São 4 filmes. 3 ou 4, eu nem lembro mais. Que é o que vidro, eles estão todos juntos. é o vidro, é o corpo fechado, vidro, Bruce então. Willis. Aí tem o fragmentado e depois tem um quarto onde estão os 3 juntos, participando, os 3 juntos, que conta a história. Exatamente. Pega a história toda deles que tá ligado exatamente. ali. Não, ali é fantástico. Então, agora,
Você vê, né? A tecnologia é maravilhosa nisso, nos traz várias informações, mas a gente precisa aproveitá-las e também ser seletivo. As pessoas ficam indo na ficção. É, A pessoa assiste um filme desse, a maioria fica na ficção. não sabe Né? o que Quem vai representa. aprofundar é quem está mais linkado nessa área. E um para um lado, outro para o outro. Você pegar um psiquiatra, ele vai ter uma visão diferente da visão que você tem. Você sabe que né? teve, eu acho que faz umas 3 semanas me mandaram um vídeo interessante da Branca de Neve, quando, não sei se vocês viram, e eu achei muito perspicaz ali, ó, a quem estava vendo, e quando o príncipe beija ela, ela volta, né, a beija, e ela volta, ela tá de olhos fechados. Ela se Eu vi esse despede vídeo. dos anões, e ela vai embora para um castelo maravilhoso, iluminado, lá no alto. Quer dizer, ela tá morta. Isso aqui chocou ali na internet. Eu adoro quando pega fogo, né? Chocou ali aquele pessoal que tá lá no grupão lá no Instagram. Ah, não é possível, não sei o que, isso aqui lá. Então, assim, a gente tem muita informação. Também tem muito estudo, muito livro bom. Tá? Também temos qualquer coisa. Ó, E aí a sua função é ter uma função meio filosófica mesmo, que é pensar, refletir, raciocinar, procurar a lógica. Questionar bastante. Questionar, para saber que se cabe isso mesmo, né? Porque tem muitas informações truncadas por aí, né? Você pode pegar 4, 5 pessoas falando sobre o mesmo tempo, de forma diferente, né? Colocando... E às vezes Um todos outro elemento, estão, tá? certo? É ir juntando, é o fragmentado, é ir juntando um pedacinho de cada um. O fragmentado não, os 3 juntos ali, É. né? Então, é Você que juntando. hoje a maioria das pessoas, elas são movidas pelo ego. Então, todo mundo quer ter a verdade. Quer ter a verdade. Então, a medicina é a única verdade, a ciência é a única verdade. A Kardec é a última, a Umbanda é a última também. Ao invés de unir não todos só os ego, saberes. né? Ego e din-din. Din-din. Que também envolve Exatamente, muito que é o que, isso. né? Ego que e move din-din. tudo Que isso. move Que é o que aqui dana 3D. tudo isso. Exatamente, é que move 3D. Tanto é que, né, as pessoas falam muito, né, que a gente tem um corpo habitando uma alma. E eu acho que é bem diferente. É a alma habitando um corpo. Né? Porque é ela que vai. Ela é a personalidade. Isso, ela é a que personalidade. é o ela que está fazendo tudo. Né? Ela está interpretando as informações que ela recebe, ela tem as influências da vida passada, ela tem a motivação que ela Só trouxe. está usando esse Ela- cavalo aqui é, para ir para um lado e para o Ela outro. tem a expressão dela, que são os dons, que as habilidades, né? Ela veio para uma missão, ninguém veio aqui a passeio. Gente, ninguém veio aqui para ser feliz 100%. Felicidade são momentos, são alegrias. Exatamente. Não existe Tá? felicidade plena. Se existir, não sei como essa pessoa não consegue tem, porque do sobreviver, lado, porque é Você impossível. tem que ser uma pessoa totalmente eremita para não ver nada que está acontecendo no mundo, né? Porque como é que você pode ser feliz E mesmo assim, com, e- com Com tanta uma desgraça em notícia, volta? com alguma coisa essa acontecendo. pessoa que você falou, imagina ela chutando o pé da cama com o dedinho. Eu duvido que naquele momento ela vai ser feliz. Não tem né? como. Então, Não, o eremita foi E uma ela tá opção de sozinha. sair da sociedade, então- né? Não convivo com ninguém. mas você percebe, em tal, algum E momento vai corrida. bater a felicidade. Então, mas até assim, isolado, sei lá, numa mata, numa floresta, vai ter os momentos de desafio, vai passar um perrengue. Vai, então vai não me vai dizer estar que não vai feliz. ter medo na hora que vê um uau. É. Que isso, né? Porque felicidade Ninguém é um estado 100%. Eu falo, momentâneo. aqui nós temos, né, como diz a psicanálise, nós temos várias personas, você tem que ter uma para trabalhar, você tem uma para sua família, você tem que ter uma, porque senão você não sobrevive. Sim, Né? sim. Aqui, impossível. nesse 3D, quando uma pessoa é autêntica, ela arruma confusão, ela arruma inimigos. Né? Ela é desprezada por ela ser autêntica. Então não dá para você. Mas ser assim, autêntico. dentro da espiritualidade também não é um dos caminhos de tornar cada vez mais próximo a essa individuação de Jung, de menos personalidades possíveis, Sim, mas, papéis na sociedade? Não, sim e não. Eu acho que ainda não é o momento, né? Não é o momento, porque ainda, se você for pensar, não que a gente regride, mas parece que a gente está estacionado. Apesar com tanta tecnologia, parece que a gente está estacionado. Nós temos os mesmos problemas de sociedade de sempre. Numa outra roupagem, mas de fundo moral e ético, o mesmo de sempre, né? Sobrevivência. Sobrevivências, julgamentos,
puxadinhos tribais. Nada né? mudou de Adão e Eva para cá. Não, eu acho que de Adão e Eva até outros Até- 500, né? Que a gente tem Porque começou lá, o ego começou lá, né? isso aí não é uma explicação minha religiosa. Hoje nós já temos até uma explicação para o Éden, né? Bem diferente. Bem diferente. Várias vertentes aí, né? Estamos aí na transição, tem a Heloísa Castanheda, um amor de pessoa que está trazendo aí um monte de informação sobre a transição. Temos o Rogério, temos... Nossa, tem tantos muita aí, gente tem o falando. Walter, tem vários aí que tá trazendo, né? Eu falo, meu Deus, precisa fazer um seminário com esse pessoal. Congresso Pra bem gente enorme. pegar, assim, chegar num consenso. Porque às vezes é o mesmo assunto, como você falou, mas a informação sai meio truncada ou E- interpretada de uma forma E diferente. hoje está sendo mais aberto, principalmente Muito. aqui no YouTube, a parte dos extraterrestres também, Também. que traz bastante informação. É. Então, é como você falou, É. para parar, pensar, refletir, É. questionar e buscar aquilo que faz mais sentido. Olha, eu parei no segundo andar, tá? Para mim, eu prefiro ficar me relacionando com a quarta dimensão, que já é muito complicada para mim. Entendeu? Né? Quinta, eu não tenho essa vontade de pular os degraus para chegar lá com comando estelar e tal. Até brinco muito que se eles quisessem, eu sou audiente, se eles quisessem comunicar, já tinham falado comigo, mas meu negócio é 4D. Né? Que é só para explicar 4D, essa parte da espiritualidade mais mais próxima. próxima da gente, mesmo. né? Então é onde 3D é o nosso aqui. Não, é 3D. 3D aqui, onde a gente tá. Nós, matéria. Então, voltando no assunto, né, da apometria, que foi reveladora, tal, passamos para a mesa, e aí começou a metodologia, e eu comecei a fazer essas, formatar, né, começar ali, colocar pauta por pauta, se era obsessor o que tinha que fazer, se aparecesse personalidade, se aparecesse correntes mentais parasitárias, se era um problema de parasitismo, de personalidade virtual, que atualmente aparece, gente, pelo amor de Como que Deus. é? Personalidade virtual, que não é muito dos arquétipos junguianos, nada disso, não. É personalidade virtual mesmo. Onde isso é criado? Gente, jogos. Eu já atendi a garotada com perturbação energética e espiritual por causa de personalidade virtual, ou seja, do personagem que ele criou, porque ele vivencia tantas horas. Ele transfere, ali, né? que ele Tem uma transfere, transferência ali. e a gente é co-criador e acaba criando, e aí a questão energética, aí vem as consequências no corpo, anemia, Então, tudo que você tá falando não entendeu? precisa nem Que alergia, sinusite, rinite, pra cima tudo do que é 4D, it. porque é aqui, né? Você tá pensando nisso direto, É. só aqui. Aí você junta com viver naquela 4D, emoção, né? acabou, filho. Não tem. E aí vem as ajuda. it, né? Festa. Porque você quer que todo mundo se afaste de você para você viver aquilo, né? Aí perde-se o contato com a realidade, com a mãe, com o meio, com tudo. E é preocupante porque quando surgiu, né? Eu falei, bom, eu vou tratar mais ou menos como se fosse um arquétipo junguiano, né? Só que o do PNL, que a gente também ajuda, né? Mas não fosse um arquétipo bom, um arquétipo negativo. E dentro disso eu falei, puxa, na minha sensibilidade, eu vi que tinha um cordãozinho ligado à personalidade, um cordãozinho fluido, Aí, que é ó. o mesmo princípio quando eu estou apaixonada por alguém. Quando você está apaixonada por alguém, o que rola, né, no campo fora da matéria, né? Um cordãozinho liga no cardíaco de um e liga no cardíaco do outro, tá ligadinho ali, né? Aí um perde o interesse, conhece o outro, né? Rompe aquele lá, aí você continua ligadinho, aí por isso você sofre, você não esquece a pessoa, você quer voltar de qualquer jeito, só você tá ligado, né? Cortar. Tem que Cortar. Então, tem laços energéticos, e hoje em dia, né, tem até o nome, o pessoal colocou como divórcio energético, né? Mas tem laços que você pode cortar, outros não. Então, a gente pode cortar os laços criados aqui artificialmente, né? Os Agora, o que laços vem de kármicos, lá, não. Pai, aí- mãe, filho, pode esquecer. Não corta. Tá? Então, e tinha esses laços. Então, a Eu não gente... vou nem perguntar o que me passou na cabeça aqui, porque eu tô vendo que o tempo tá acabando. Isso aqui vai dar mais 2 horas se eu perguntar. Entendeu?
Mas, ó, isso tudo que você está me falando, vai estar nesse teu curso que você está preparando? Isso, né? Voltando, só rapidamente, é feito o diagnóstico, é feito o tratamento, maravilha. Só que é o seguinte, eu não vou levar isso só para mim, certo? Então, eu formei algumas terapeutas para que passasse essa técnica. Tem uma aqui. Tem uma Tem, aqui. né? E também agora nós vamos fazer um outro movimento, porque a gente tem a Casa Fraterna na Neri. E a gente quer levar esse conhecimento que eu estou trazendo aqui para você, mas desde o princípio, trazendo a apometria raiz, né? Toda a sua história, toda a sua condução, os seus princípios, as suas leis, que são leis, né? O doutor Lacerda deixou 14 leis ali. Alguns centros como o SEAC, o Godino, já tem lei a mais, hoje em dia vai até a 10ª, né? No centro da Belbez está desenvolvendo. Então, falando sobre isso, para você ver que você é muito mais. Se você acha que o computador é complicado por causa de sistema, software e tal, você não imagina você. É bem Imagina. complexo. Então, Imagina. traz, porque isso já é um princípio de despertar, porque nós vamos passar daqui a uns anos quando entrarmos realmente na transição. Porque o que está havendo na transição é a 4ª dimensão para cima, né? Na 3D ainda não chegou, não. Porque não tem lógica, né? Porque se tivesse, eu não estaria vendo as mesmas coisas ainda acontecendo. Exatamente. Então, 3D ainda é expiação e prova. Agora, no quarto ali, umbral tal, já tem movimento, espíritos que já O quarto, o umbral fica no quarto, na 4ª dimensão Não, também? não, fica no intermediário, É. né? Aqui na biosfera. São locais mais Entre o terceiro mais e o quarto. densos. mais próximo do denso, terceiro. mais crosta. Existe o abismo que é lá, 1ª, 2ª dimensão, que é outro, não pode confundir com os intraterrenos, que é outra coisa. Então, a pluralidade nos muita mundos, coisa. né? Dentro do trabalho da apometria, que nós trazemos o conhecimento, a gente vem falando disso no curso, da pluralidade do mundo, né? Dos mundos que tem, as questões do deslocamento da energia magnética, através dos pulsos, o que acontece, da energia livre e abundante do cosmos, que é plástica. Então, a gente vai trazendo um conhecimento científico, vamos dizer, mais junto à doutrina espiritualista, né? Eu falo espiritualista e não kardecista porque vai além, Sim. tá? Do pressuposto Não, de bem Allan Kardec. além. Bem além. E a gente vai fazer gratuitamente Olha. esse curso, né, de apometria. Gratuito, Em gente. 2 módulos, Ó. né? O basicão. Agora É. você vai compartilhar, né? Agora vai compartilhar Depois rapidinho. a gente né? vai falar, assim, mais profundo das causas espirituais. E o mais bacana que no final, você fazendo 1 e o 2, nós vamos ensinar você a fazer sua autoproteção e da sua família, sim. Então, a gente não vai despejar o conhecimento e todas as questões de apometria, do que acontece, as causas, sem depois falar, o que eu faço com isso? Vou ter que correr para o centro, né? Porque aí você tem informação. Então, hoje em dia, nós precisamos saber de técnicas que possam nos proteger, né? Proteger a nossa casa. A nossa casa é uma egrégora e a gente não pode permitir que ela seja invadida. E esse curso, esse curso inicial, que é básico para as pessoas terem um maior entendimento, vai conseguir identificar também os próprios processos, Com algumas dores certeza. ali do pessoal que está por Exato. perto. Por perto, ela mesma, né? Gente, você acaba trazendo para si autoconhecimento de quem você É um curso online. É um curso online. Todo apostilado, tá? Porque não é só jogar, não. Vai ser o primeiro é o basicão mesmo. Já ouvi dizer que a pulseira tá linda e maravilhosa, toda colorida. Tá toda cheia de imagem. Pega da Bem internet. explicativo. Pega da internet, porque eu não desenho nada. Eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar desse irmão aqui. Eu vou pôr esse aqui, que fica legal. Mas é uma grande contribuição, né? Contribuição. Depois no final tem tudo lá, agradecimento. O pessoal nem sabe que tá cooperando, né? Mas agradecendo fulano, beltrano, ciclano. Porque a gente é tudo filho do mesmo pai. É tudo troca, né? Tudo Então, troca. o primeiro é isso, né? A questão espiritualista, citamos também muito Kardec, também trazemos a física quântica e trazemos as leis, né? E como aplicar as leis que o doutor Lacerda deixou aí pra gente, tá? No segundo, nós vamos mais profundo para você identificar essas causas espirituais e como atinge o emocional, o que pode estar acontecendo na vida até daquelas pessoas que você conhece, tá?
E no segundo, gente, é o primeiro totalmente de graça. O segundo, a gente vai pedir contribuição para a Casa Fraterna, mas é livre. Contribui quem quer. E a Pra Casa Fraterna, ela faz o trabalho faz o de, trabalho de totalmente tratamento gratuito, tratamento gratuito. pro médico. Exato. E quem quiser contribuir também é É. muito bem-vindo, com o valor que puder, da forma que puder. E quem já está nessa área também, desenvolvendo a mediunidade, participa do curso, quem sabe também pode contribuir com o seu trabalho, com o seu servir na Casa Fraterna. Porque a gente quer sair um pouco do online, a gente quer ter uma casa presencial, né? Então, Sim, A gente quer que é muito atender bom. presencial. né? Rumi fala, né? Nós somos seres que viemos para esse mundo com asas, mas só ensinaram a gente a rastejar. É isso É, mesmo. Então, é o que acontece na vida de todo mundo, né? As pessoas têm um potencial que elas não imaginam aonde elas podem chegar, né? Começando aqui, com a sua mente aqui, no que você está fazendo. E Quando você contribuir, liga com o né? espiritual, então, quando você começa a trazer essa informação, aí você percebe que não existe horizonte. Né? Exatamente. Não existe não horizonte. Ali não Nem existe ver- horizonte. nem a própria verdade absoluta, né? Porque a própria palavra não dá. Não, isso né? aqui, gente, vai para a Verdade física absoluta. quântica, Mari. E tem muita coisa. Isso aqui está acontecendo, É, né? onde eu tô. Na minha mente está, Descarte, na sua, né? né? Tô sonhando, tô acordada. Exatamente. Então, Né? a gente não faz ideia. E vai Não faz acessando mesmo. também a cada momento um pouco a mais. A gente vai estar num movimento de preparação para acessar coisas inimagináveis também. E aqui, gente, é uma coisa importante. Esse curso, a minha intenção é despertar um trabalhador que está dormindo, para que ele monte seu próprio grupo, para montar o seu grupo fraterno ali e trabalhar com a apometria, né, de forma caritativa. O fraterno é para isso. Ou vá para uma casa fraterna, porque nós precisamos de trabalhadores. Queremos os jovens, porque tem poucos jovens, né, que não está chegando a mensagem neles. E depois, por um chamado maior daqueles que querem trabalhar, né, das 8 às 18, vamos dizer assim, ou das 14 às 21, porque terapeuta tem esses horários doidos, né? Ele possa se formar como um terapeuta TEPS. Aí é uma outra questão, uma metodologia, é mais profundo ainda. Tem a questão que no curso a pessoa vai ter a mesa, né, como o seu portal de atendimento, de diagnóstico. E aí é uma outra preparação. E através Tá. do curso, já finalizando o curso, tendo todo o entendimento da apometria e das outras técnicas que envolve a metodologia, já pode atender. É uma profissão. Nossa, sim, É uma gente. profissão. E é a ali, profissão da Thalita. no curso você vai aprender a fazer o diagnóstico, a tratar as causas espirituais, mas também e o resto, né? O que faz com o emocional, ali, né, emocional. Então ali também vai ali, o pessoal gosta de falar de bônus e eu falo não, que é continuação. Não é bom, tem que ir, não é bom, precisa daquilo, entendeu? Tem ali a parte de hipnose, regressão, reimpressão, que a gente também ensina, né? E a mesa é espetacular, porque lá dentro dela também tem a questão dos florais de Bach. Né? Então, é muito legal. A gente vai fazer live Não, no a gente vai Instagram. ter que fazer pelo menos mais umas 10. Né? 10 Acho que 10 é podcasts, mínimo, porque nosso tempo já estourou, não é nem acabou, nosso tempo já estourou. E aqui a gente ia mais 1 hora tranquilamente. Tranquilo, não, Né? entendo. Porque eu costumo falar que quando tá ficando bom, né? Não é? Quando tá ficando bom, né? Termina. Entendeu? Então a gente tem que dar sequência. Então já se prepara que em algum momento você vai voltar aqui para dar Já tem sequência. data o curso, Mari? Vai começar, para essa primeira fase, a pré-inscrição, vai estar lá no Instagram do CIFTA, né? Dia 24 agora de abril. Então, maio já começa, né? E tem a sequência, vai ter as aulas gravadas numa plataforma, mas também vai ter aula ao vivo para tirar dúvidas e tal. Tudo bonitinho. Então, tudo curso como tem completo, que ser. não é Então, de qualquer ó, jeito, só E porque assim, é gratuito. eu queria deixar só uma mensagem. Não, você pro vai pessoal deixar. É exatamente isso que eu ia dúvida. pedir para você. Eu quero que você deixe uma mensagem para eles e as suas redes sociais. Ok, Entendeu? deixo. Eu vou deixar o CIFTA, né? CIFTA, CIFFDA.com.br, que é o nosso site. Depois, vai estar. Tem lá nossas terapeutas para quem quiser. Vai estar aqui fazer embaixo, um gente, ó. Vai estar aqui Isso. embaixo. Né? Dentro do próprio site já está a Casa Fraterna, que é para dar suporte para as terapeutas, tá, gente? Eles dão suporte para as terapeutas. Coisas que muito complexas, a Casa Ana Nery é que resolve.
E meu Instagram é mari.caraza, normal. E o que eu queria deixar assim, eu sei que tá todo mundo sendo bombardeado de informação. E sei que tem muita gente que duvida, que acha bobagem e tal. Mas eu quero deixar uma reflexão aqui. Às vezes as pessoas falam que nada disso existe. Quando morrer, acaba. Então, vamos supor que nada disso existe. Quando morreu, acabou. A pessoa não vai ficar sabendo de nada. Então, acabou mesmo. Mas, se ao desencarnar, por 1%, 2% de algo que alguém está emanando de informação, não seria bom estar preparado para essas possibilidades? Vai que. Vai que, exatamente. Então, conhecimento é isso. Conhecimento liberta e cura também. Então, ficar fechado em si mesmo é não querer dar chance para evoluir. Então, eu queria que vocês pensassem nisso. Então, fé raciocinada é o primeiro. Usar a lógica. Estar aberto a novas possibilidades. Não ter preguiça, né? E entender que esse mundo aqui não é um mundo de flores, que nós estamos aqui realmente para ter essas tretas mesmo, essas Meter a mão no confusão. barro. Exatamente. Então, se preparem. Transição é fato, vai vir. Vocês acham que não, mas vai vir sim. Entendeu? Houve a transição para os dinossauros, porque vocês acham que não vai vir para gente. Não seja tão, né, arrogante. Sei. Você entendeu? Então, vai ser um prazer tê-los, para quem tiver interesse, vai ser um prazer recebê-los no curso. Oh, muito obrigada pela oportunidade. Ai, a gente Gratidão, agradece você muito. tá aqui. Né? Eu, como filósofo, falo pouco pra caramba. Ah, mas a gente também Não, mas não é a gente quer filósofo, quem mas- fale aqui. Né? A gente às vezes atropela, né? A gente pensa muito rápido, vai para um lado, vai para o outro, vai aquela confusão, mas Mas isso aqui que é o também. bom, porque É. aí fica todo mundo curioso. Mas Exato, foi tem show, muita mais um coisa. foi show. Mas lá no nosso site você tem a informação com muito mais clara, tem assim a nossa história, tem como começou, tem o que é e como faz, tudo certinho. Visita lá o nosso site para tirar as dúvidas. Visitem o site, façam a inscrição nesse curso que é maravilhoso. Dia Sou suspeita em 24. falar, porque eu já trabalho com isso, mas é transformador, vai tirar muitas dúvidas e percepções erradas que talvez vocês venham carregando há tanto tempo e pode contar muito com a Mari, com todas as terapeutas que trabalham já com essa técnica e quem sabe pode ser uma nova opção de futuro. Você sinta esse chamado no coração para dar continuidade, ser um colega de mesa, de TEPs, né? Com a gente e eu quero agradecer sua participação. Eu Foi que muito agradeço especial a para oportunidade. mim Eu que de agradeço, foi muito bom contribuir a companhia. também. Tá ótimo. Gratidão, 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 Mari. Foi show, né? Vocês perceberam o quanto que vocês ganharam aqui nessa nossa 1 hora estendida, porque já passou de 1 hora, né? E iria mais uma tranquilamente. E percebe o quanto é importante você olhar para dentro, né? E a partir do momento que você começa a olhar para dentro, você começa a enxergar algo que está além do que está dentro. E é exatamente isso que a Mari oferece para o mundo, né? Que a Mari distribui para o mundo. E esse curso da Mari, com certeza, vai fazer diferença na sua vida. Se Sabe? dê uma Aproveite. oportunidade. Você conhecer algo que talvez, né, como a gente falou aqui, seja importante ir lá para o outro lado, mas com certeza vai ser muito mais importante aqui. Você vai entender o que vem acontecendo aí, né, no teu dia a dia que você não compreende. Então, mais uma vez, foi uma conexão autêntica, fantástica, maravilhosa. Né? Compartilha aí, que eu tenho certeza que Deixa você já suas está dúvidas nos fazendo isso. comentários. Deixa aí as dúvidas. Né? Se quiser mandar uma pergunta para Mari, coloca lá que a gente manda para Mari. Ou entra lá na rede social, que vai estar aqui, a rede social da Mari. Entendeu? E pergunta para ela direto. Eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer de esclarecer tudo que for necessário, tudo que for importante. Ok? Mais uma vez, gratidão. E vamos para a nossa conexão aqui. A nossa conexão autêntica. Entendeu? Gratidão, né, pela sua presença. E em breve vamos estar com uma outra pessoa tão fantástica quanto a Mari aqui. Pode ter certeza. Gratidão. Fique com Deus. Gratidão, Mari. Eu que agradeço. Viu? Um beijo grande para todo mundo. Bom descanso. Beijos. Beijo. E é isso.